Boa noite a todos. Pessoal, vou fazer um teste de áudio e som. Vocês me ouvem bem? Conseguem me ver bem? Tudo tranquilo? Ok. Pois bem, pessoal, quem não conhece, professor Anderson, diretor aqui do SED 15. Tá? E hoje, só que hoje a gente não está nem como diretor do SED 15, hoje a gente está aqui como amante de quadrinhos. Né? Estamos aqui para tentar contribuir, né, com o trabalho dos nossos meninos aí do Noturno. Estamos em Semana Cultural. Para quem não conhece, o projeto da escola, a Semana Cultural, ela busca resgatar várias competências e habilidades e a cada ano tendo um tema, né, um tema de fundo, desenvolvendo essas competências e habilidades. E esse ano o tema escolhido foi Histórias em Quadrinhos. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho, né, tirar até algumas dúvidas que eu vi que vocês, com o edital, apresentaram algumas dificuldades, algumas questões. Então a gente vai dar, a gente não pretende aqui falar tudo, explicar tudo, muito longe disso, mas pelo menos dar um norte, né, um pouquinho do que seria aí as histórias em quadrinhos, né, o que ela pode representar, né, nessa construção de projeto que nós temos aí pela frente. Tá joia? Eu vou pedir aqui o auxílio do Vinícius, já vou estar agradecendo aqui, a gente acaba esquecendo, né, agradecer Vinícius, pela questão toda a parte técnica aqui, que a gente vai... Vinícius, deu problema aqui, Vinícius! E ele vai salvando a gente. Agradecer a Fabiana com a questão dos slides aí também. Tá? Espero que a gente consiga contribuir um pouquinho aí com o projeto de vocês. Tá joia? Vamos lá, Vinícius. Então, pessoal, a gente colocou como tema aqui um passeio pelo mundo dos quadrinhos, né? Certamente que todos, de uma forma ou de outra, mesmo aqueles que não são amantes, né, de histórias em quadrinhos, mas em algum momento ou outro folhearam, viram no jornal, né, e daí um pouco a gente, assim, muitas vezes parece ser apenas um entretenimento, um passatempo, né? E a ideia é que a gente veja que a história em quadrinhos realmente é mais, bem mais do que isso, né? Bem mais do que entretenimento, embora também seja, tá bom? Então aqui a gente vai ver um pouquinho sobre alguns estilos, né, de quadrinhos, um pouquinho da história dos quadrinhos, tá certo? E como que cultural e sociologicamente a gente tem aí a influência, né, tanto da sociedade no mundo dos quadrinhos quanto vice-versa, tá bom? E é claro, quadrinho é arte realmente? Vamos tentar descobrir, falar um pouquinho sobre isso daí. Bem, por definição, a gente fala que histórias em quadrinhos seriam aí apresentar uma história com linguagem verbal ou não, de uma forma gráfica, né? Segundo aí um dos principais quadrinistas que nós temos aí da história, o Will Eisner, ele fala que ele define como uma espécie de arte sequencial, né? Onde os quadros eles vão se sobrepondo em uma sequência, contando uma história, trazendo uma narrativa. E para isso, ela vai se valer de recursos gráficos, tá? Para fazer essa comunicação, que pode ou não ter falas escritas, né? Mas ela vai comunicar falas, sentimentos, através de imagens, textos escritos, ou até mesmo a própria configuração do quadro, muitas vezes ela pode trazer uma mensagem para a gente. E isso é um dos diferenciais das histórias em quadrinhos. Então, por exemplo, você pode ter, alternar. Você pode ter, por exemplo, um texto e na sequência você ter só a imagem, não ter texto nenhum, não ter texto e não ter imagem. Então ela vai acaba se mesclando, mas fundamentalmente os recursos principais é justamente a parte gráfica, o visual, né, que ela tem conosco aí. Pode sim. Esse é o ponto aqui, tá? Tá.
Mas quando é que surge aí histórias em quadrinhos? Formalmente falando, se for pegar ao longo da história, a gente teria aí desde as artes rupestres, tá? Alguns já colocam como uma espécie de, olha, isso aqui já era uma arte em quadrinhos, né? Mas, assim, formalmente falando, a gente vai situar aí no finalzinho, iniciozinho, ali, 1890, mais ou menos, a gente vai estar situando aí, está cortando um pouquinho a parte de cima da tela aí. Tá, apareceu aqui, tá, Jóia? É porque eu não estava aparecendo aqui, fiquei com medo da galera não estar vendo aí também. E ali, por volta de 1890, mais ou menos, começa a ter assim, algo mais formal. Opa, isso aqui é o quê? Né? Que foi com um personagem criado chamado Yellow Kid. Tem a imagenzinha para vocês aí. Para mim vai aparecer à esquerda, não sei para vocês aí onde é que ela vai estar aparecendo. Mas, assim, seria, na época moderna, o primeiro ponto em que pode colocar assim, olha, aqui tem o início de história em quadrinho, tá? Nesse momento, aí, por volta de 1900, ele começou a ser muito popularizado pelas chamadas Pulp Fictions. As Pulp Fictions seriam, hoje, trazendo para o nosso tempo moderno, seria como se fossem as nossas séries, né? Que você vai lá no Netflix, vai maratonar. Então, e as Pulp Fiction seriam exatamente esse modelo para a época, ali no início dos anos 1910, 1920, até estendendo ali a 1950, mais ou menos. Onde começa a surgir vários personagens, né? E tinha um atrativo interessante da época, porque, por exemplo, porque chamava de pulp primeiramente, né? É porque usava a polpa da celulose, que era matéria, um modo mais fácil, mais barato de se obter papel, né? Que seria hoje o que a gente chama de papel jornal, mas seria ainda mais frágil ainda do que o papel jornal que a gente tem convencionalmente hoje. Então, isso tornava essas revistas, as histórias de ficção, e aí tinha desde o estilo de detetive, de capa-espada, de terror. Essa fato de ser barato, então, tornava muito acessível. E há uma explosão realmente assim de criatividade nesse período, principalmente aí no período da Grande Depressão, Estados Unidos, em 1929, quebra da bolsa, né? Tem uma dica aí já para vocês, quando forem pesquisar, preparar o trabalho de vocês na evolução dos quadrinhos, é importante situar, né, esse mundo dos quadrinhos com quebra da bolsa e Grande Depressão. Fica uma dica para vocês aí. Então começou a ser muito popularizado. Aí do ladinho aí, do Yellow Kid, desse primeiro personagem, aparecem algumas revistas, né? Normalmente, a única coisa que era colorida era a capa, tá, pessoal? Que tinha aquele chamativo e tal, mas todo o interior, preto e branco, custo era o ponto-chave, né? Então, você tinha aí realmente um custo bem barato para poder ser acessível. E esse período das pulps, né, que foram conhecidas essas revistas, o que inspirou, por exemplo, vários personagens, vários super-heróis de hoje em dia saíram daí. Então, dessa época, nós temos o Tarzan, temos o Conan, tá? Temos aí Flash Gordon, dentre outros. Então, muitos desses personagens que hoje a gente conhece, aparecem por aí, que legal e tal, fala de pulp, é justamente desse período aí, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo. E aí sim, vamos lá. Tá, mas o que é história em quadrinho? Bem, ou melhor, como é que eu reconheço tipos de história em quadrinho? Vários estilos diferentes. Vou falar aqui de alguns, tá? Que talvez sejam os mais comuns. Um cartoon. Tá, o que seria um cartoon? O cartoon, desculpa, antes de aprofundar nele. Então, temos cartoon, charge, mangá, comics, graphic novel, tirinhas.
Não entra aqui, a gente não está colocando caricatura, tá? Caricatura seria aquele desenho, por exemplo, de uma pessoa, de um personagem. Minha, por exemplo, a pessoa pega e faz o meu desenho estereotipando, né? Ou aumentando características minhas, por exemplo, para que tornasse mais engraçado, né? Que são normalmente as caricaturas. No caso das caricaturas, elas não são consideradas histórias em quadrinhos, pelo menos para uma grande maioria, que na verdade seria uma espécie de pintura ou um retrato, digamos assim, de um personagem. Então, assim, ela não conta uma história em si, né? Ela não tem uma narrativa embutida ali, ela tem uma apresentação de uma pessoa de um modo diferente, um modo mais divertido, mas não entraria como uma história em quadrinho, né? Porque faltaria ali para ela a narrativa, a história. Tem o quadrinho, tem a arte, mas não tem a história, tá certo? Coloquei ali, de repente, um balão de um texto. Ela já deixa de ser apenas uma caricatura e passa a ser uma outra coisa, ela passa a ser um cartoon, tá? Que seria um dos tipos mais comuns, né, de início lá das histórias em quadrinhos. Pode passar, Vinícius. O cartoon, essencialmente, ele vai se preocupar ele pode ter fala ou não, tá? Ele pode ser apenas visual, também não ter texto. Esse no cantinho a gente colocou um texto, né? Mas, por exemplo, normalmente ele vai ter essa preocupação de humor, às vezes de crítica, né? Mas de uma realidade genérica, tá? Ou seja, ela não tem um contexto específico. É um período da história, por exemplo, ou uma relação direta com um fato específico. Então, ela é bem genérica, bem ampla nesse sentido. Normalmente, ela é um quadrinho só, tá? E naquele um quadro só, você já consegue entender todo o enredo. Normalmente, a gente vai ter esses personagens mais estereotipados. O que seria isso? Você tem liberdade para usar tudo como personagem, tá? Bonecos, seres inanimados podem se tornar personagens. Você não tem, por exemplo, se observarem a imagem, não há uma preocupação tão grande, por exemplo, com a musculatura, com a boa definição, digamos assim, de retratar fielmente um corpo humano, mas você entende o contexto, você entende a ideia, tá certo? Então, nesse ponto, a gente fala que são cartoons, tá? Temos muitos cartunistas famosíssimos, né, de grande renome no Brasil. Normalmente, quando você pegar um jornal, normalmente vai ter ali um cartoon ou uma charge, tá? Que nem sempre, como diria, nem sempre a gente consegue diferenciar, mas vamos dar uma dica aqui para diferenciar. Então, vamos lá, cartoon primeiro tipo, tá? Falamos aí. Vamos lá para a charge agora. Tem um ponto crucial, embora sejam muito parecidos, a charge ela tem um ponto-chave para a gente diferenciar a charge do cartoon. Que essencialmente, visualmente, é a mesma coisa. Tá? Visualmente, eles têm a mesma característica, porém, a charge tem um ponto diferencial. Vamos aí. Vou pegar um exemplo de charge para poder ficar mais claro. O que acontece? A charge ela tem um viés mais crítico, tá? Tem a ideia do ser bem-humorado, tá? De fazer normalmente uma crítica social, uma crítica de costumes, só que ela é temporal, tá? Então, por exemplo, poderia se encaixar como um cartoon essas duas charges? Em tese, poderia. O que vai tornar isso diferente? É que ela é temporal. Então, por exemplo, se a gente pega aí o vírus aí do coronavírus e o bonequinho da fake news. Então, olha só, poderia ser um cartoon, né? São seres inanimados que estão ali tendo como uma personalidade, né? Competindo numa corrida. Ok. Não tem imagem, tem um fake news para identificar que é uma fake news, mas assim, não tem um texto falando, mas a gente olhando compreende. Olha, isso aqui está fazendo relação que a gente não sabe quem que corre mais rápido, coronavírus se espalhando, né, transmitindo a doença, ou as notícias falsas que vão atrapalhando o combate. Então, assim,
De visualizar isso, a gente consegue identificar. E por que ela não é um cartoon? Porque ele é temporal, é mais para essa época. Então, por exemplo, se a gente pegar uma imagem dessa e colocar, por exemplo, soltássemos o tempo 20 anos atrás, ela não faria significado. Ou, de repente, daqui a 30, 40 anos, talvez ela não tenha esse significado também. Ela precisa ser contextualizada sempre na época, a charge. Tá? À esquerda, por exemplo, hoje, a maioria vai olhar assim, não faz sentido nenhum. Né? Você tem ali um soviético, um americano, aparentemente não tem tanto sentido. Na década de 70, 80, em plena Guerra Fria, então, assim, isso não precisava muita informação para a pessoa entender o que estava acontecendo aí. Então, as charges, ela tem, se parecem muito com os cartoons, porém, elas têm esse contexto sempre temporal. Elas retratam alguma situação da época, um momento político, um momento social, alguma coisa que está acontecendo, tá? Então, esse seria o grande diferencial entre as duas aí. É a história em quadrinho? É. Está contando, existe uma narrativa por trás, então a gente também considera aí como história em quadrinho. E aí a gente vai derivando. Quando a gente tem esses aí, a gente pode ter a tirinha, que essa é mais comum, né? Que a gente vê no jornal, principalmente ali, pega de domingo ali, tem uma páginazinha ali, opa, tem uma tirinha aqui e tal. E normalmente ela tem uma aceitação muito grande, porque é rapidinho, né? Você não tem que ficar parando para pensar, para analisar o que foi. Você leu ali 1, 2, 3 quadrinhos, pronto. Você entendeu a história, geralmente tem uma piada associada, você dá aquela risadinha, entendeu, não entendeu. Né? Então, nós temos aí uma direita aí, que é a do Snoopy, à esquerda, uma livre aí, não um personagem fixo, digamos assim, ela seria uma derivação de um cartoon. E, normalmente, a tirinha ela é isso. Ela seria ali uma sequência de 3 charges, de 3 cartoons, por exemplo, às vezes 4. Elas são bem curtas, tá? Normalmente. São bem mais comuns em jornais, como a gente falou. E elas têm essa questão, principalmente, são situações fictícias, normalmente, tá? E curtas. Inclusive, elas ajudaram muito a popularizar também, antigamente, as histórias em quadrinhos. Além das pulps que tinham as revistas, mas você tinha muitos autores, por exemplo, que tinham as tirinhas. Né? Alguns, por exemplo, geralmente as tirinhas são de dia de domingo, eles faziam a tirinha, por exemplo, num domingo saía um, no outro domingo tinha uma continuação, eles acabavam dando uma continuidade de tirinhas. Tanto que, bem depois, houve as compilações de tirinhas, por exemplo, que não viraram revistas, né? Mas viraram aí coleções, como da Mafalda, do próprio Snoopy, que a gente vai até mostrar um pouquinho depois para vocês também. Ok? Então, a gente teria aí o caso das tirinhas. Evoluindo um pouquinho mais de tirinhas. Então, vamos imaginar várias tirinhas mais conectadas. Porque a tirinha são 3 quadrinhos, 4 quadrinhos, e a história acaba ali. Porém, a gente passa a ter algumas situações em que as histórias vão se ampliando. Né? Que 3, 4 quadrinhos não são suficientes. Normalmente, a gente vai ter aí as revistas propriamente ditas. Normalmente, muito comum o termo gibi, né? Que antigamente a gente falava gibi, qualquer revistinha era gibi. Né? Qualquer revistinha pequenininha ali de quadrinho, a gente sempre chamava de gibi. Hoje, né? Não vou nem falar que é uma questão de gourmetização, mas assim, hoje, o gibi já tem assim, uma explicação um pouquinho mais rebuscada para o que seria o gibi. Hoje o termo gibi, a gente já usa ele, por exemplo, associado com histórias em quadrinhos baseados nos cartoons, né? Então, a gente tem a mesma configuração dos cartoons, que a gente já falou um pouquinho atrás, só que eles com continuidade. Então, você vai ter aí vários, então, limite de quadros, digamos assim. Normalmente, eles não têm o perfil aí já de crítica social, por exemplo, são sempre mais voltados a entretenimento mesmo. Um dos principais, mais conhecidos nossos aqui seria aí Turma da Mônica, por exemplo.
Mas tem as revistinhas da Disney, tá? Tantas outras aí que se encaixariam aí também como os gibis, né? Que a gente falaria hoje. Normalmente mais voltados para público infantil, mas, bem, eu amo também ler Turma da Mônica, porque é aquela leitura rápida, você lê ali, se diverte, aquela coisa descontraída, e é um entretenimento realmente. Então, não é algo que seja voltado apenas para crianças, né? O público-alvo hoje já se ampliou bastante. E é claro, aí você pode, poxa, Anderson, mas e os super-heróis? Se encaixam onde? Bem, esses super-heróis eles vão se encaixar hoje no que a gente chama de comics, tá? O que vai diferenciar bastante o comics, por exemplo, do gibi? Na verdade, como eu falei, antigamente chamava tudo de gibi, tudo revista em quadrinho. Aí hoje acaba que começa a gente ter os filões, digamos assim, né? Os nichos, né, de consumo. E os comics hoje, eles estariam ali, retratam as suas histórias, só que normalmente, apesar de ter muito a ver do entretenimento, ele já começa a ter cenários mais realistas, personagens mais realistas. Então, se eu observar, por exemplo, eu coloquei aí, nem lembro qual eu coloquei aqui. Coloquei uma da DC aqui, tem o Batman, Super-Homem, Lanterna Verde, tem o do Tex, filho lá do Faroeste, tem o da Marvel, Cavaleiro da Luz, Sentinela. O que a gente pode perceber aí? Vamos lembrar lá daquela primeiro cartoon que eu falei, olha, não tem preocupação com a musculatura, de retratar fielmente as pessoas, aqui já muda completamente de figura isso daí. Então a gente já começa a ter diálogos mais elaborados, tá? Então não é a leitura muitas vezes tão rápida. Então, a gente já começa a ter a questão dos cenários, já passam a ser mais bem trabalhados, dá realmente a impressão de que o mais realista possível. O gênero mais comum do comic são os super-heróis, embora não sejam os únicos. Tá? Mas super-heróis realmente é o que toma conta aí. E, embora não seja o objetivo principal, nem sempre, mas vai ser bem comum a gente ter reflexões sociais, filosóficas, né, dentro dessas histórias. Eu já falar um pouquinho lá no finalzinho, tá? Um pouquinho quando falar de mitos, ideologia dentro dos quadrinhos. Comics hoje é o que movimenta grande parte da indústria de quadrinhos no planeta hoje. Com certeza, comics estaria bem à frente aí, tanto na questão do quadrinho em si, né, quanto na questão da expansão para filmes, adaptações, que a gente tem muito por aí. Dos comics, a gente vai ter um outro ponto aí, que são os mangás. Então, os mangás, eles são mais, como diria, uma estrutura mais marcante de a gente identificar. Normalmente gostam bastante do uso do preto e branco, tá? Os personagens, eles estão ali, das principais características, o exagero, por exemplo, dos olhos, sobrancelhas, boca, né? Começa ali para tentar realçar, expressar mais um sentimento, uma reação. Então, ele faz muito uso desse exagero, tá? Então, assim, ele não é um cartoon, ele tem a preocupação de ter um desenho realista, só que, assim, ele também tem várias faixas diferentes. Então, vai desde ali o mangá para criança, o mangá para adulto, então você tem aí um arco muito grande, assim, de possibilidades. Se não me engano, acho que eu coloquei... Oi? Boa, meu ponto é ótimo. Tem as variações para meninos, para meninas também. Tem até aqueles que são próprios para menores de 18 anos. Então, o mangá ele tem realmente assim um leque muito, muito grande de tipos, tá?
E isso, no meu ponto aqui, dando uma relembrada aqui. Então, o que acontece? Dentro da cultura japonesa, que é a origem do mangá, né? Então, assim, ele lembra um negócio interessante aqui, que muitas histórias, revistas, que às vezes são censuradas aqui, ou que são para maior de 12 anos, lá, né, para a cultura ser diferente, então já para as próprias crianças bem mais jovens já começam a ler. Né? Então, tem essa diferença cultural muito grande, né? Ocidente e Oriente. Então, o mangá talvez seja um ponto-chave nessa diferenciação, digamos assim, de estilo de quadrinho. Outra coisa interessante é o formato de leitura, tá? O formato, a primeira vez que eu peguei, eu fiquei doidinho. Cara, não tá fazendo sentido. Aí que eu me toquei, opa, é mangá. Tá? O mangá a gente vai ler ali da direita para a esquerda. Então, como a gente fala aqui de trás para frente. Então, os quadros, eles são posicionados dessa forma. Não são as letras, tá? As palavras. Os quadros, tá? Eles devem ser lidos dessa forma, tá? É uma característica aí do mangá também. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Eu tô meio ceguinho aqui, mas acho que eu consigo enxergar alguma coisa aqui. Opa! Olha, Francinaldo. Esse sim é mestre em quadrinhos. Ó. Francinaldo, já peço desculpa aí se passar muita vergonha, hein? Vai dar um desconto aí pra gente. Isso, tem que identificar. Bem lembrado, Renato. E a gente vai para um estilo agora, que é o chamado graphic novel, tá? E aí, o que vai mudar dele não é o estilo de desenho, por exemplo, como muda ali do gibi para o comics, cartoon. O grande lance da graphic novel é a questão de, pegando assim, literalmente, ele vai ser um romance gráfico. Ou seja, vai ter aquelas narrativas mais profundas, mais densas, realmente assim, de personagens, de enredo, tá certo? E vai ser gráfico. Então, como se você imaginasse pegar um livro e colocar ele de forma gráfica. Tá? Então, seria um livro completamente ilustrado, digamos assim. A grosso modo, colocando de forma bem simplista, seria isso. Tá? Normalmente, elas são voltadas aos jovens mais maduros, né? Os mais adultos, digamos assim. Esse, em particular, da Persepolis, tá? Da Marjane Satrapi, ela conta, por exemplo, você pode ver que o desenho, aparentemente, parece muito uma coisa assim, simplista, né? Isso aqui parece um cartoon, mas, por exemplo, é uma história bem densa, conta, por exemplo, toda a trajetória dela, tá? Durante a Revolução Islâmica, envolvendo a questão do véu, como ela vê essa visão de criança até a parte de adulta. Então, assim, não é um texto simplista, né? Não é uma história simples de ser contada, mas ganha aí o nome de graphic novel. Nós temos, por exemplo, Maus, eu não tinha aqui para colocar, que ele retrata, mas me ajuda se eu tiver errado, acho que é do Spiegelman, né? Se eu tiver errado, você me ajuda aí. Que ele retrata, por exemplo, o nazismo. Como é que é? E assim, de modo simplista também, os ratos são os judeus, os gatos são os nazistas. Então, ele, ao longo do livro, ele conta aí, por exemplo, a história de um sobrevivente de um campo de concentração. Né? Então, assim, é um desenho simples, mas, assim, o texto, ele traz esse enredo, as narrativas, né, que são mais complexas, o desenvolvimento dos personagens. Então, a graphic novel, ele tem essa característica, né, é uma história em quadrinhos, mas ela tem essa densidade bem maior. Um dos principais populares aí, a gente volta a falar dele, foi o Will Eisner, tá? Americano, que inclusive hoje existe um prêmio do Oscar dos quadrinhos que é
leva o nome dele. Aí, ó, Francinaldo me ajudou aqui com o nome do que? Passei perto, acho que eu pronunciei errado, Francinaldo, mas acho que é isso mesmo. Francinaldo, sim, é bom. Eu sou tipo quebra-galho, tá? Então, a graphic novel, não confundir, ela não tem a ver com a questão do tipo de desenho, tá? Mas ela tem a ver com a questão do enredo, da narrativa e da profundidade de ser realmente um romance, um livro, só que por meio de quadrinhos, tá bom? Esses seriam assim, os principais, tá? Estilos que a gente tem aí mais, muitos outros. Brasil e Mundo. Como é que os quadrinhos... Certamente, acho que a maioria das pessoas, o primeiro quadrinho que teve contato, raras exceções, deve ter sido uma Turma da Mônica, que folheou, passou uma revista, né, do nosso Maurício de Souza, que ao longo dos anos aí tem vários personagens, pegou várias gerações aí, tá? Provavelmente, diria aí, principal quadrinista nosso aqui, brasileiro, né? Tupiniquim mesmo, tá? Por mais que fale assim, olha, muitas vezes a pessoa pode não saber, por exemplo, quais são os poderes do Super-Homem, quem é Homem-Aranha, mas dificilmente não vai associar que o Cebolinha fala lado, dificilmente vai saber que o Cascão não toma banho, que a Magali come muito. Então, são coisas assim que a gente vê que está realmente dentro da nossa cultura, né? Mas não existe só Turma da Mônica brasileiro, tá, pessoal? Não são eles apenas os nossos nacionais aqui. É um bem antigos aí também, é o Pererê, tá? Que é bem antigão, e o Menino Maluquinho, por exemplo, são criações nacionais também, né? Criações ali do Ziraldo. E começaram, vai aparecer para vocês, opa, apareceu. E que começaram, adivinho, era Cartoon, foram um Cartoon inicialmente, chegaram a ter charges, virou tirinha e bem mais tarde passou a ser o gibi, passou a ser a história em quadrinho, né? Então hoje, Pererê pode ser que alguns não vão lembrar, talvez o pessoal mais da minha época aí e tal, vai ter a lembrança do Pererê, mas pode ser que muitos não vão lembrar aí. Menino Maluquinho, ainda que ninguém tenha lido, mas vai lembrar, se vê o menininho com a panela na cabeça, já sabe, opa, Menino Maluquinho, não tem como não associar. Fran, coloque depois o blog. Eu ia falar ainda bem que já o colega aqui, Jardim de Papel, seja bem-vindo aí. Fran tem um blog top. Gente, mas vou contar uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam. Mas só tem gibi nacional? Negativo. Embora muitos não conheçam, nós temos muitos super-heróis, histórias de super-heróis aqui, nosso, nacional, bastante coisa. E coisas bem interessantes, não só uma coisa assim, sem graça, não. Muitas vezes não deixa, não fica devendo a nada de super-heróis de Marvel, DC e companhia, não. Temos muita coisa boa. Infelizmente, não tão divulgado, né? Assim, não tem um apelo tão grande de público, acaba ficando mais restrito ao pessoal que realmente gosta bastante de quadrinhos. Mas, porém, nós temos o Judoca, vocês podem estar vendo aí, deve aparecer, se não me engano, a capa que eu coloquei dele foi que tem um Maracanã. Isso, tá lá. Então, olha só, são histórias que se passam Rio, tá? O Judoca combatia o crime. Nós temos o Arara, esse um pouquinho depois do Judoca aí. Arara, inclusive, é a sigla para o armamento dele. Olha o desenho, a arte. Então, assim, se você não vê, você pega uma revista, por exemplo, opa, isso aqui não é nacional. E Temos o Doutrinador, um dos mais novos aí, que inclusive teve filme, teve série, tá? Assim, são personagens nossos aí, tem um monte. Tá? O Quebra-Queixo, tá?
Então, assim, temos vários desses personagens. Nós temos, inclusive, uma Liga da Justiça brasileira, né? Então, assim, não... Eu sei que vocês têm que, ao trabalho, e prepararem sobre quadrinhos nacionais. Tem uma pesquisadinha que vocês vão ver muita coisa legal que dá para abordar um pouquinho mais além da Turma da Mônica, que é bem mais conhecido aí. E é claro, não é só Brasil, né, gente? A gente tem aí mundo afora também. Fala um pouquinho aqui de Brasil, mas nós temos aí também, como é pedido para vocês, personagens de língua espanhola. Trouxe aqui 3, talvez mais conhecidos, tá? A Mafalda provavelmente seja mais conhecida, tá? Não só aqui, mas no mundo, né? Opa! Do Quino, tá? Produção argentina, morreu recentemente. Então, assim, o nome eles tem, traz sempre aquele viés crítico social fantástico. Você consegue ver em tirinhas, né? Então, ela não chegou a ser revista, mas temos aí várias tirinhas que foram compiladas, foram juntadas, publicadas num único encadenado, numa única revista, mas ela não tem aquele viés assim, de continuidade como a gente tem do gibi. Tá? Então, na verdade, é uma coleção de tirinhas que são colocadas da Mafalda. Temos aí, essa aí, quem vai lembrar, talvez seja o pessoal mais da antiga, aí, Condorito, tá? Essa produção chilena. Tem um pouquinho mais antigo aí, mas esse já é história em quadrinho mesmo, não era tirinha. Tá? Esse já é história em quadrinho, de personagens, desenvolvimento de situações, né? A Françosa lembrando que quem está falando. Cenário Nacional de Quadrinhos está bem forte, realmente. É uma pena que nem todo mundo tem acesso, né? A gente fica aí encantado mas com que tem um fluxo maior, né? Como os heróis norte-americanos aí. Temos aí também Mortadelo e... Aqui a gente chama de Mortadelo e Salaminho, né? Até para poder pegar o trocadilho ali, né? Mas seria Mortadelo e Filemon, tá? Uma das produções também aí de língua espanhola. Inclusive, se não me engano, as capas acho que eu deixei em espanhol mesmo. Vocês darem uma olhadinha depois aí, tá? Esses slides a gente vai poder disponibilizar para vocês, tá, pessoal? Nos grupos de vocês do WhatsApp aí também, para de repente ter servido de um auxílio para vocês aí, tá joia? E aí nós temos muitos outros, né? Mas coloquei esses 3 os principais aí. Tá, antes, e um mundo afora. Eu não vou falar aqui dos norte-americanos, de super-heróis, para a gente poder falar um pouquinho de outras coisas aqui. Porque isso vocês já sabem, né, que existem. Mas, por exemplo, alguns personagens que vocês não saibam, que surgiram assim também, alguns a gente conhece só quando foi adaptado para desenho, para filme, mas a gente tem o Tintin, por exemplo, né, que é um repórter, que tem suas aventuras, vista original belga. Asterix, Obelix, né, que muitos só conheceram às vezes no filme, no desenho, né? Francês. Temos a Snoopy, tá? Americano, a turminha do Snoopy. Creio que a maioria já, no mínimo, viu, se vê essa casinha vermelha, já reconhece, essa camisa do Charlie Brown, às vezes você vê na rua assim, ela pode até não lembrar o nome, mas vai lembrar, acho que alguma coisa a ver com o Snoopy. Então, assim, são alguns personagens que vão se tornando icônicos, né? A gente vai associando, mesmo não sabendo da origem, mas, assim, são quadrinhos que estão aí, seriam para eles, por exemplo, o que é a Turma da Mônica para a gente, né? Teria mais ou menos esse mesmo peso, digamos assim. Temos ainda, aí eu coloquei aqui alguns exemplos já a seguir, que são também de fora do país, né? Do mundo afora também, mas um pouco mais fora da linha do cartoon, né? Um pouquinho mais densos. Então, tem, por exemplo, o Juiz Dredd, que é uma leitura bem pesada, realmente, tá? Que é ali do Reino Unido. Tex Willer, que aí o pessoal mais antigo, duvido que alguém nunca tenha passado na banca e visto ali a revistinha do Tex, dos nossos pais, aí,
costumei ler de passagem de banco assim. Quando era pequeno, não gostava muito porque era preto e branco, a gente tinha aquela coisa assim do colorido, né? Hoje já tem um olhar bem diferente. Curiosamente, Tex Willer, apesar de se passar no faroeste, a indústria é italiana, né? Muito mais antigo que muitos super-heróis aí que a gente que é badalado. Tex Willer tá, ó, muito tempo à frente aí. Dragon Ball, tá? Japonês aí. Dragon Ball tem uma curiosidade, ele não começa no quadrinho, né? E isso é um ponto interessante. Muitos dos personagens, as histórias em quadrinhos, a gente tem essas variações, né, de origem. Então, a gente tem aí aqueles que foram que surgiram essencialmente nos quadrinhos e foram se expandindo, por exemplo, viraram filme, viraram livro, viraram jogos. A gente tem aqueles que eram jogos e viraram quadrinho, tá? Temos os desenhos que viraram quadrinho. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, alguns filmes Cowboys e Aliens, por exemplo, que história legal e tal, era graphic novel, era quadrinho. Então, tem muitos filmes hoje em dia, que a gente não sabe, mas que, na verdade, são derivações do mundo dos quadrinhos, surgiram nas histórias em quadrinhos. Mas hoje já tem esse intercâmbio muito grande. Console dos videogames, personagens que viram quadrinhos e vice-versa. Tá? Então, hoje, essa globalização, isso já tornou um nicho, um mercado muitíssimo grande, né? Aí, olha só, vamos pensar um pouquinho aqui nessa questão dessa globalização, né? Que a gente passa a ter aí personagens do mundo afora. Só passei para ver as imagens também depois, então fico perdidinho aqui, que não está enxergando. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa imensidão de personagens, olha um ponto interessante. Imagine, voltando lá na questão lá do salaminho, que aqui a gente chama de salaminho, mas o nome era Filemon. Hoje em dia, vou dar um exemplo melhor ainda, o Francisco vai lembrar bem dessa situação aí. Quando o Homem-Aranha foi lançado aqui no Brasil, Histórias em Quadrinhos, havia uma preocupação muito grande assim de que o jovem, adolescente, se identificasse com esses quadrinhos. E o que acontecia? As histórias passavam, se colocava São Paulo. A cidade era São Paulo. Em vez de Nova York, se colocava São Paulo. Ao invés de chamar Peter Parker, chamava Pedro Prado. É um trava-língua. Pedro Prado. Imagina falar isso. O Peter Parker, na verdade, era Pedro Prado. Surfista prateado era acróbata cósmico. Então, assim, chegava num ponto que cada local dava um nome para o personagem, dava característica para o personagem. O Fantasma, por exemplo, o uniforme era rosa, aqui no Brasil virou vermelho. Então, passou a ser necessário padronizar algumas coisas, né? Como nomes, por exemplo. Então, hoje, você vai pegar um brinquedo do Homem de Ferro, não vai aparecer Homem de Ferro igual era antigamente, vai aparecer Iron Man. Por que isso? Para ter a questão da marca, né? Da logo, olha, que é o Iron Man. Então, toda a produção vai seguir a partir dali. Então, há uma padronização, uma unificação, há a ideia do global, digamos assim, né? De todos terem ali o mesmo formato, o mesmo tratamento, tá? Mas, então, eu falei no início lá que não era só entretenimento, né? E realmente não é. Se a gente pegar a história dos quadrinhos, a gente vai ver vários momentos em que eles retratam bem a sociedade e acabam influenciando. Vou pegar um exemplo aqui. Lá na Grande Depressão, os quadrinhos eram uma forma de dar um alento, né? De dar aquela coisa assim, olha, tem uma esperança de uma vida, um mundo diferente. Quando a gente pega, por exemplo, uma capa de revista que tem um Capitão América dando um murro na cara do Hitler, isso em plena Segunda Guerra. Então, havia também o uso, né, das histórias em quadrinhos, muitas vezes, para fazer ali uma crítica, fazemos ali um ânimo, né, patriota,
a tudo que estava acontecendo, tá? A gente vai ter, por exemplo, passa um pouquinho de tempo, a gente tem a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha foi praticamente a primeira personagem mulher que realmente, assim, passa a ser protagonista. E mesmo assim, de início, havia uma rejeição grande. Para vocês terem uma ideia, a principal fraqueza da Mulher Maravilha no início é que se ela fosse amarrada por um homem, ela perdia os seus poderes. Então, assim, ela começa a quebrar uma cultura, né, de opressão contra a mulher muito grande. Então, assim, os quadrinhos começavam aí a funcionar de alguma forma esse processo também, né? Ainda que de uma forma tímida, digamos assim, para o que se precisava da época, mas é um início, né? Que a gente pode situar na época da sua criação, a gente percebe que havia uma proposta de algo diferente. A gente tem, por exemplo, Pantera Negra, né, que muitos foram conhecer agora, quando foi para o cinema recentemente, ou quando o ator que interpretava no cinema veio a falecer. Mas Pantera Negra é muito, muito antigo. E praticamente o primeiro personagem, não o primeiro personagem, mas o primeiro protagonista negro, tá, das histórias em quadrinhos. Havia na época, por exemplo, nos guetos de Nova York, tá, algumas publicações de personagens negros, mas ela ficava restrita. Ela era restrita àqueles núcleos dos negros. Então, assim, ela não tinha uma expansão, uma aceitação de publicação, por exemplo, numa grande revista, circulação nacional, grande circulação. Ela era um produto quase que artesanal, quase que interno, digamos assim. Pantera Negra ele é o primeiro que vem realmente para falar assim, olha, temos um personagem com que nós, os negros, nós possamos nos identificar, por exemplo. E o lançamento dele é justamente uma das revistas mais vendidas da época, que era o Quarteto Fantástico, que era assim, uma das coqueluches da época, e é onde é feito o lançamento dele, né? Então, assim, já existiam personagens negros, já existiam, mas protagonistas ainda não. Então, assim, é um momento que a gente tem aí também com vários outros, né, dentro da história. Temos, por exemplo, podemos pegar aí o professor Xavier e Magneto, né, ambos defendendo a raça mutante, né, nos quadrinhos, e talvez muitos não percebam, mas se olhar bem, talvez o pessoal de história, eu vou até, imagina o seguinte, você tem duas personalidades muito fortes, né, de um mesmo grupo étnico, e que querem defender esse grupo a qualquer preço. Enquanto que um pensa nisso de uma forma pacífica, outro pensa em fazer isso de uma forma violenta se precisar, né? Partir para o confronto se precisar. E acredita que o confronto é a solução. Bem, eu não estava falando aqui de Magneto e Xavier, que são opostos, estava falando aqui de Malcolm X e Martin Luther King, que serviram de inspiração também para a personalidade desses dois. Então, a gente vê um retrato à época, tá, disso também nos quadrinhos. Temos ali a Patrulha do Destino, muitos foram conhecer agora, que virou série, né? Mas, assim, é um grupo completamente, cada um com suas deficiências, né? Mostrando, então, assim, uma grande diversidade, né? O apelo pela aceitação da diversidade das pessoas, de suas próprias características, suas próprias virtudes, seus defeitos. Mostrar o ser humano como ser humano, né? Que não é perfeito, tem as suas fragilidades, tem as suas virtudes. Então, as histórias de quadrinhos, elas vão trilhar muito por esse caminho, né? Os personagens. Então, os próprios personagens, eles não são, assim, tão aleatórios, né? Como a gente pensa. Então, você vai ter ali, por exemplo, o Homem de Ferro, quando é criado na período de entreguerra, né, que mostra ele assim, olha, esse aqui é o bonzinho, os inimigos asiáticos são os maus,
né? Quando a gente vai ter ali, por exemplo, o grande número de super-heróis que são criados a partir de radiação, como o Hulk, por exemplo, onde tinha ali a grande preocupação da corrida espacial, de radiação, Hiroshima, né, bomba atômica. Então, tudo isso tem aí sempre um contexto, né, que muitas vezes a gente, lendo ali, simplesmente, a gente não consegue captar isso daí. E aí a gente vai ter sempre a questão do mito, por exemplo, do homem perfeito, da mulher perfeita, né, que sempre vence, que é inabalável, que a gente sabe que não é assim, né, e muitas dessas histórias, às vezes, desconstroem um pouco isso, quando mostram as fraquezas dos heróis, mostram ali que são derrotados. A Homem-Aranha, por exemplo, ó, que tem que batalhar ali no final do mês para pagar seu aluguel. Então, tudo isso a gente vê um pouquinho nessas histórias em quadrinhos. E aí vem a grande pergunta, gente. Diante de tudo isso, história em quadrinho, eu posso falar que isso é arte? Ou apenas um entretenimento? Né? E esse é um ponto-chave para a gente. A questão das metodologias, né? Porque alguns vão colocar o seguinte, olha, história em quadrinho, na verdade, é uma variação, uma derivação apenas de artes visuais. Ou não, é uma forma de literatura. E, na verdade, as histórias em quadrinhos elas passaram a ser uma arte em si mesma. Ela não consegue se enquadrar em nenhum dos outros tipos de arte. E daí ela passou a ser a nona arte. Acho que é a nona arte. François me corrija se estiver errado aí. Né? A François é top. Né? E por que a gente não pode encaixar nenhuma coisa em outra? Porque, na verdade, a história em quadrinho ela consegue fazer a articulação, a interação entre artes visuais e literatura. E isso nenhuma das duas consegue fazer. Artes visuais, ela é visual. Pronto. Literatura, ela vai estar escrito, né? Vai contar com como que está escrito. E a história em quadrinhos, ela consegue juntar as duas coisas. Ela consegue pegar o visual e pegar o escrito, a literatura. Tanto que a história em quadrinho, uma história em quadrinho, ela consegue contar a sua história, tirando a arte visual, em alguns pontos, e em outros, tirando a própria literatura. Então, ela, embora ela consiga fazer a articulação entre ambas, ela não é completamente dependente. E isso talvez seja uma grande arte, de você conseguir fazer essa interação entre elas, faz com que ela seja realmente uma arte, ela não se enquadre em nenhuma mais. Né? Então, com certeza, história em quadrinhos é arte, né? História em quadrinhos é cultura, história em quadrinhos é sociologia, é filosofia, tá? É língua, tá? Posteriormente, a gente não vai falar disso aqui hoje, mas a gente deve ter alguns momentos depois aí que deve derivar desse momento de hoje, que a gente vê um pouquinho de física, química, biologia dentro das histórias em quadrinhos. Acho que vai ser bem divertido de fazer essas brincadeiras posteriormente aí. Tá, e é isso, pessoal, tá? Que a gente teria para conversar com vocês aqui. Deixa eu ver se tem alguma situação aqui de bate-papo aqui das conversas, perguntas, que eu estou sem óculos, tá? Então, aí já tem toda essa dificuldade aqui. É isso aqui, pessoal. Agradecer a participação de todos aqui. Assim, aí aproveitar para dar uns recadinhos também, né? Nós temos aí hoje a prova do noturno finalizando. Fiquem atentos aí, não perder os prazos de vocês, tá? Lembrando também dos trabalhos da Semana Cultural. Nós temos aí dia 14, dia 15, na semana que vem, nós fazemos nosso encerramento da Semana Cultural. Dia 14, teremos apresentação via Meet aí das turmas do bloco 1. São elas, primeiro Q, segundo L, terceiro J. No dia 15, primeiro R, segundo M, terceiro K. A gente vai estar relembrando vocês no grupo com certeza o tempo todo. Quem sabe vocês esquecem. Mas vão se organizando. O pessoal que não começou a participar ainda, se organizem.
tá? Converse com os representantes da turma de vocês, com os colegas, para poderem participar disso daí. Brevemente teremos aí notícias sobre retorno às aulas no mês de agosto, então fiquem preparados. É importante que vocês consigam iniciar, a gente retornar esse retorno inicial em agosto, com o primeiro semestre realmente concluído. Tá? Então vai ser muito complicado a gente voltar presencial, vocês ainda estarem devendo o primeiro semestre, porque deram mole. Então vai ser bem complicado de fazer os dois ao mesmo tempo. Então aproveite essa oportunidade aí de concluir esse primeiro semestre a contento aí, pessoal. Não vamos descuidar, tá joia? Deixa eu ver se tem alguma situação, alguma perguntinha aqui. Tá joia. Para aproveitar também, né, gente? Voltando presencialmente, visitem a sala de leitura da escola, tá? Na biblioteca lá. Tem muito material que eu sei que vocês vão gostar. Muitas histórias em quadrinhos, vários estilos diferentes. A nossa pracinha, estamos preparando para você lá na pracinha de leitura lá. Tá um local bem bacana, com leitura para vocês possam estar ali passando o tempo, se divertindo ali também, tá? Então a gente espera aí realmente logo tê-los conosco aqui e lendo, tá? Principalmente aí eu acho que as histórias em quadrinhos são provavelmente a porta de entrada para o mundo da leitura. Então é importante vocês terem essa percepção aí também. Começa a abrir bastante portas aí de leitura e vai criando gosto aí para a gente nesse sentido, tá bom? Sim, aproveitar que o pessoal está fazendo aqui o seu checklist de marcar aqui, muito bom, participem aí. Agradecer os colegas que estão conosco aí também. É isso, pessoal. Muito bom ter você aqui. Desculpem qualquer coisa, eu tive que fazer uns improvisozinhos aqui. Sim, eu já ia me esquecendo. De mostrar para vocês, que eu ver se eu consigo aqui. Só mostrar mesmo, não vai dar assim para ler, mas mostrar algumas HQs, aquelas que a gente falou com vocês aqui. Tá, deixa eu ver se vai dar para ver aqui. Opa, deixa eu me situar aqui que fica espelhado esse negócio. Opa. Então, aqui, por exemplo, aqui, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a revista Mafalda. Tá? Vou abrir para vocês aqui. Bom, são todos tirinhas. Tá? Então, isso aqui foram muitos e muitos anos de tirinhas produzidas aí semanalmente. Tá? Então, vários aí que a gente vai ter. Tá? É aquele que a gente colocou lá da cinema espanhol. Vamos passar para vocês aqui, por exemplo, também um Tintim. Eu acho que vai dar reflexo já aqui. Tá aqui a revista belga, tá, que a gente conversou com vocês. O traçado parece um pouco tirinha, né? Em algum momento ele foi tirinha realmente. Tá? Às vezes você tinha algumas histórias dessa que era produzidas como tirinha, que aí demorava mês, por exemplo, para poder contar uma historinha. Eu tinha falado aqui aqui. Isso aqui já é mais recente, tá, pessoal? Não é o preto e branco, esse já é relançamento, tá? Já tem um visual colorido. Mas eu confesso a vocês que vendo hoje o preto e branco, ele traz uma qualidade da gente ver essas percepções bem mais interessante, tá? Que é o que eu falei lá da doutora Bonelli. Olha, um exemplo aqui de juramentada. Isso. Esse aqui é uma das adaptações de onde Crônica de Gelo e Fogo, né, que deu origem à Guerra dos Tronos.
Você já dá um pouquinho mais de reflexo. Você percebe os quadrinhos, eles não são necessariamente segue aquela regrinha, assim, ó, quadradinho do ladinho do outro, então tem até formatos, quadros diferentes, né? Um dos casos de adaptações que eu falei de filmes que viraram história em quadrinhos, né? Star Wars, por exemplo, tá? Então, eles são deriva da questão que a gente falou. Um contrário aqui. Tá? Que a gente teve Cowboys e Aliens, que saiu o filme, mas na verdade ele primeiro saiu em quadrinhos. E é uma história interessante, você imaginar a invasão de aliens na época do Faroeste. Né? Junta dois estilos aí bem diferentes e dos quadrinhos passou para o filme. Assim, o estilo de desenho, pessoal, também é um ponto interessante. Essa aqui eu acho que o Francinaldo deve gostar. Que é os desenhos já em aquarela. Tá? Esse aqui é do Alex Ross, um dos meus preferidos. Olha, produz pouco. Então você vê os desenhos são bem realistas, até mesmo os modelos, né? Ele já traz aí uma preocupação bem maior, digamos assim, com o formato aí dos desenhos, do corpo, do rosto, né? E por último, para terminar uma última, um Will Eisner, esse seria aí um clássico, digamos assim, de uma graphic novel. E nós vamos fechando por aqui. A internet já está começando a falar que está cansado. Eu conheço que vocês também já estão cansados de me ver, de me ouvir aqui também. Fica aí, então, pessoal, nosso abraço a todos vocês aí. Muito obrigado pela participação. Não esqueçam aí de se inscrever no canal que não se inscreveu ainda, dá um joinha no canal aí, divulguem também, que a gente vai ter muita coisa aí. A gente quer realmente aproveitar esse canal aberto para a gente crescer no YouTube, tá bom? Então dá um likezinho aí, ou dá o dislike também, não tem problema. Mas participe e se inscreva, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.